Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 11 do segundo livro dos Reis. Você está vendo que nos livros dos Reis nós estamos conhecendo toda a linhagem, todos os reis, né, e seus descendentes, desde quando o reino foi dividido, né? Quando Salomão tem o reino dividido depois por Roboão e Jeroboão, tá certo? Então, o livro dos Reis é fascinante porque a gente começa desde lá de trás, né, com Davi, com Salomão, o reino dividido, e estamos percorrendo o reino do norte, que nós chamamos reino de Israel, e o reino do sul, o reino de Judá, né? Os reis do reino de Israel, do norte, e os reis do reino do sul, reino de Judá. Nós estamos percebendo, entenda, que quem mantém a linhagem de Davi é o reino de Judá. Os descendentes de Davi vêm sendo reis de Judá, né? Até agora não houve uma interrupção da linhagem de Davi. No reino do norte é diferente. Jeroboão não era da linhagem de Davi, né? Logo depois entra Omri, que também não é da linhagem de Davi, inaugura uma dinastia que vem depois com seu filho Acabe, né? Tudo isso. Então, o reino do norte não tem linhagem davídica. O reino do sul, o reino de Judá, sim, tem linhagem davídica. O reino do norte tem a sua capital na Samaria. O reino do sul, Judá, tem sua capital em Jerusalém. Hoje vai acontecer um probleminha, porque hoje, nesse capítulo, quem vai assumir o reino será Atalia. A Atalia, presta atenção, ela é mãe de Ocosias, rei, presta atenção, rei de Judá, reino do sul, tá certo? Porque Jeú matou Jorão, do reino do norte, e matou Ocosias, do reino do sul. Matou o rei de Israel e matou o rei de Judá. Jeú se tornou o rei de Israel, do norte. E agora, no reino do sul, Judá, quem vai assumir? É justamente a mãe de Ocosias. A mãe de Ocosias vai assumir. Eu quero explicar para você uma coisa, preste atenção. Atalia, ela é filha de Omri, então ela não vem da linhagem de Davi. Vai subir hoje ao trono do reino de Judá alguém que não é da linhagem de Davi. E nós temos que recuperar depois essa linhagem de Davi. Tá bom? Vamos entender então? Hoje a gente vai conhecer Atalia, uma regente de Judá. Atenção, olha a palavra que eu estou usando. Não estou usando rainha de Judá. Eu estou usando regente de Judá. E eu vou te explicar por quê. Atalia, ela sobe como regente de Judá. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Isso mesmo, então vamos ler a Bíblia. Deixa eu te falar uma coisa, por favor, chame mais pessoas para se inscrever no canal, divulgue esse vídeo e se você está me vendo agora, se inscreva no canal e convide mais pessoas. Eu quero mais e mais pessoas lendo a Bíblia e se aprofundando nela. Mas se for para ler, tem que ler inteirinha, né? Inteirinha. Então eu quero propor a você que a gente leia a Bíblia inteirinha. Se você está vendo hoje esse vídeo pela primeira vez, eu quero indicar para você que desde o primeiro capítulo de Gênesis nós temos os vídeos. Começa lá no capítulo de Gênesis e vamos lendo direitinho. Vamos ler então. Capítulo 11. Capítulo 11. Na minha Bíblia está escrito Atalia, rainha de Judá. Eu não chamo Atalia de rainha. Eu vou te explicar por quê. Eu chamo Atalia, regente de Judá. Quando Atalia
mãe de Ocosias, viu morto seu filho, decidiu exterminar toda a descendência real. Porém, Josaba, filha do rei Jorão, irmã de Ocosias, tomou Joás, filho de Ocosias, e o fez escapar do massacre dos filhos do rei, escondendo-o com sua ama de leite no quarto de dormir. Assim, o esconderam de Atalia, de maneira que pôde escapar à morte. Ele esteve 6 anos escondido com Josaba no templo do Senhor, enquanto Atalia reinava sobre a terra. No 7º ano, Joiada é o sumo sacerdote, convocou junto de si no templo do Senhor os centuriões dos cários e dos cursores. Fez com eles um pacto e depois que prestaram juramento no templo do Senhor, mostrou-lhes o filho do rei. Eis o que haveis de fazer, ordenou-lhes ele. 1/3 dentre vós fará o serviço do sábado, montando guarda ao palácio real. 1/3 guardará a porta de Sur, e 1/3 a porta que está por detrás dos guardas. Vigiai o palácio de modo que ninguém possa entrar. As 2 companhias que terminarem sua semana farão a guarda do templo do Senhor junto do rei. Estareis de mãos armadas à volta do rei, de maneira que, se alguém entrar em vossas fileiras, seja morto. Estareis sempre com o rei, aonde quer que ele vá. Os centuriões executaram fielmente as ordens do sacerdote Joiada, tomando a cada um os seus homens, tanto os que começavam o serviço no sábado, como os que terminavam, foram ter com o sacerdote Joiada. Joiada deu-lhes as lanças e os escudos do rei Davi, que se encontrava no templo do Senhor. Os guardas postaram-se de mãos armadas ao longo do altar e do templo, desde a extremidade sul até a extremidade norte do templo, à volta do rei. Então Joiada fez sair o menino rei, pôs-lhe a coroa na cabeça e entregou-lhe a lei. Proclamaram-no rei, ungiram-no e todos o aplaudiram, gritando: Viva o rei! Ouvindo Atalia o clamor que fazia os guardas e o povo, entrou no templo do Senhor e encaminhando-se para a multidão. E eis que um espetáculo se ofereceu aos seus olhos. Lá estava o rei, de pé no estrado, segundo o costume, tendo ao seu lado os chefes e as trombetas, enquanto o povo se alegrava tocando trombetas. Então ela rasgou as suas vestes, gritando: traição, traição. Mas o sacerdote Joiada ordenou aos centuriões que comandavam as tropas: levai-a para fora entre vossas fileiras, e se alguém quiser segui-la, feri-o com a espada. Porque o pontífice proibira que a matassem no templo do Senhor. Lançaram-lhe as mãos e, ao chegarem ao palácio real pelo caminho da entrada dos cavalos, mataram-na ali. Joiada fez entre o Senhor, o rei e o povo uma aliança, segundo o qual o povo devia pertencer ao Senhor. Fez também uma aliança entre o rei e o povo. Todo o povo entrou então no templo de Baal e o devastou. Destruíram os altares, as imagens e mataram os sacerdotes de Baal, Matã, diante dos altares. O pontífice Joiada pôs guardas no templo do Senhor. Tomou consigo os centuriões, os caritas, os guardas e todo o povo, e levando o rei do templo do Senhor, entraram no palácio real pela porta das guardas, e Joás sentou-se no trono dos reis. Todo o povo da terra se alegrou e a cidade ficou em paz. No palácio real, porém, Atalia era passada a fio de espada. Muito bem, Joás se torna rei. Vamos entender então logo a ascensão e a queda de Atalia. Expliquei para você então, nós temos um pequeno problema aqui, né? Atalia é mãe de Ocosias. Ocosias
foi morto pelo rei, Ocosias foi morto por Jeú. Jorão, do reino do norte, também foi morto por Jeú. Lá no reino do norte, reino de Israel, Jeú já assumiu o trono. Aqui no reino do sul, no reino de Judá, não tinha ninguém para assumir o trono. Logo, Atalia assumiu o trono. Assumiu o trono. Ocosias tinha filhos. Tinha sim, tinha filhos. Os filhos poderiam ter, talvez, assumido o trono. Mas a Atalia pegou o trono. Atalia é mãe de Ocosias. Eu disse para você que nós temos um problema. Atalia não é da linhagem real, da linhagem de Davi. Por isso, deixa eu te explicar, eu não chamo Atalia de rainha de Judá, não. Os reis de Judá, todos descendem de Davi. Atalia não descendia de Davi. Atalia é filha de Omri. Omri é o rei de Israel que fundou Samaria. Omri, é pai de Acabe. Acabe que foi aquele rei que fez com que Israel prestasse culto a deuses pagãos. Então, Atalia não pertence à linhagem de Davi. Temos um problema. Tá bom? Então, eu chamo Atalia de regente de Judá, mas não rainha de Judá. Ela regeu, né? Foi uma regente, mas não foi rainha. Para ser rei ou rainha, teria que ser da linhagem de Davi. Ok? Vamos lá. Ocosias morre, Atalia assume o trono. E ela, como regente de Judá, ela fica indignada do que Jeú havia feito com a sua descendência. Por quê? Porque o Jeú, deixa eu te contar, o Jeú mandou matar todos os descendentes de Acabe. Lembra? Ele mandou matar 70 filhos de Acabe. Mandou matar também os parentes ali de Ocosias, do reino de Judá. A Atalia ficou muito furiosa, porque os descendentes de Acabe eram parentes de Atalia. E o rei Jeú também matou Ocosias. Ora, quando Atalia percebe que o rei Jeú mandou matar toda a descendência de Acabe, que eram seus parentes, o que ela faz? Ela manda matar todos os descendentes de Ocosias, do seu filho. Olha que coisa. Olha o que ela fez. Por quê? Porque os descendentes de Ocosias, que descendiam de Davi, poderiam assumir o trono. Então ela vai, se apressa e manda matar os descendentes do seu filho. Ela mandou matar os netos, meu filho. Os netos dela. Mas só que teve o seguinte: Josaba era uma irmã de Ocosias. Né? Como os reis casavam com um monte de mulher, de repente a mãe de Ocosias nem era a própria mãe também da Josaba, né? da irmã lá. Mas Ocosias tinha uma irmã chamada Josaba. Ela percebeu, Atalia está exterminando toda a descendência de Davi. A Josaba pega o menininho Joás, leva para o templo e esconde ele no templo. Entrega ele para o sacerdote Joiada. E fala para ele: sacerdote Joiada, cuida desse menino, esconde esse menino aqui, porque a avó dele está querendo matar, aliás, já matou todos
seus irmãos, já matou todos os descendentes de Ocosias e quer matar ele também. Ela vai, pega o menino Joás, coloca sob os cuidados do sumo sacerdote Joiada, né? E ele é criado no templo. Olha que interessante. Leva uma ama de leite para ele, e esse menino então fica escondido no templo, sob a proteção do sumo sacerdote Joiada, sem que a Atalia soubesse que ali estava um descendente do trono. A Atalia, na cabeça dela, ela pensou: exterminei toda a descendência de Ocosias. Todos aqueles que poderiam assumir o trono de Judá, não existe mais. Mal sabia ela que havia um descendente, um filho de Ocosias, escondido no templo. O sacerdote, o sumo sacerdote Joiada, colocou guardas, mercenários, os cários. Os cários era a guarda pessoal do rei, mercenários que eram pagos, mercenários da Ásia Menor, que eram pagos para defender o rei e defender também o templo. Colocou esses cários defendendo e protegendo o menino. E o rei Joiada, no tempo propício, ele então arma toda uma situação num sábado, ele vê que o menino já está pronto para assumir como rei, ele então manda com que os guardas fiquem a posto, fazendo um semicírculo, junto do altar ali na frente do templo, né, e ele então faz a consagração, a proclamação do Joás, que havia sido criado no templo, protegido no templo. E ele então conclama todo o povo, ele unge o menino, que é da descendência de Davi, ele dá a lei para o menino, ou seja, ele promete cumprir a lei, né? E ele depois faz um pacto naquele momento do povo com o rei e Deus, fazendo com que o povo pudesse se declarar pertencente a Deus. Nesse momento, aqueles gestos da consagração, coloca unção, coloca coroa e trombeta aclamando como rei. E o povo grita: viva o rei! Três gestos de proclamação de rei: unção, coroa e proclamação: viva o rei. O sumo sacerdote Joiada põe o óleo, põe a coroa e o povo aclama: viva o rei. Como eu disse, os três gestos que proclamam o rei. Quando Atalia, que estava no palácio real, escuta aquele forféu lá, ela vai para o templo, porque a consagração dele como rei, a proclamação dele como rei, do Joás, foi no templo. Ela vai para o trono, ela vai para o templo. Quando ela chega no templo, ela vê o menino Joás sobre o estrado, coroado, e o povo gritando: viva o rei, e as trombetas soando que ele era o rei. A Atalia, ela fica mais furibunda, ela rasga as vestes, raiva, luto, e grita: traição, traição! Ela viu que ela... Porque agora ela falou: pronto, agora eu não sou mais nada aqui. Tem um menino tem direito ao trono. E ela acha que é traição. O sacerdote Joiada manda os guardas pegar a Atalia, levar para fora do templo, e todas as pessoas que se colocam ao lado de Atalia, e ela então é morta fora do templo. Fora do templo. Eles aproveitam, vai até o sacerdote de Baal e também mata o sacerdote de Baal e destrói o templo de Baal. Por quê? Porque Atalia, que era filha de Omri, lá do norte, parentada com Acabe, ela, claro, que ela estava dando a maior força para os sacerdotes de Baal, para o culto de Baal, lá no Reino do Sul. O sacerdote Joiada manda matar a guarda
real matar a rainha fora do templo, manda matar o sacerdote de Baal e acabar com o templo de Baal ali no reino de Judá. Quem sobe ao trono agora é Joás. Ou seja, voltou-se a linhagem de Davi. Então, no período em que Atalia foi rainha, no período que Atalia foi, eu não gosto de chamar aquela rainha, no período que ela foi regente, nós tivemos aí um espaço em que nós não tínhamos um descendente de Davi no trono. O descendente de Davi estava escondido no templo, né? Mas não estava no trono. Quando Atalia é morta, o descendente de Davi, Joás, filho de Ocosias, volta e assume o trono. Ou seja, agora sim, ele é rei de Israel. Ok? Tá bom? Vamos dar uma olhada só para a gente ver aqui, só para você entender agora a linha do tempo aí. Rapidamente. Atenção. Veja só. Atenção. Nós estamos aí em 841. 841, Jeú, né, fez toda aquela campanha, matou Jorão e matou Ocosias. Tá vendo, né? Tá vendo aí, né? Então, Jeú assumiu como rei de Israel, no norte. E quem assume agora no reino de Judá do sul? Quem? Justamente, Atalia, atenção, Atalia, mãe de Ocosias e filha de Omri, ela mandou, olha que coisa, exterminar os descendentes, a descendência real do seu filho. Mandou exterminar os seus netos. Olha que coisa. Ela assume como regente no lugar do seu filho Ocosias. Então você está vendo aí, ó. No norte, Jeú assumiu como rei. No sul, no reino de Judá, Atalia, mãe de Ocosias, assume no lugar do seu filho. Ocosias tem filhos. Eles poderiam assumir, mas ela não deixa. Ela assume no lugar do seu filho. Volto a dizer, Atalia, mãe de Ocosias, filha de Omri, mandou exterminar a descendência real do seu filho, mandando exterminar seus netos. Mas o que acontece? Josaba, filha de Jorão, irmã de Ocosias, né, escondeu Joás. O Joás é filho de Ocosias, é o que tem direito ao trono. E ele escondeu o Joás, o filho de Ocosias, no templo. Logo, Josaba era tia de Joás. Então foi a tia que escondeu ele no templo. Joiada era o sumo sacerdote que protege esse menino até chegar no momento propício em que ele é apresentado e ungido como rei. Bom? Tá certo? Só para a gente terminar aqui, só alguns versículos rapidamente aqui. Vamos lá. Aqui, ó. A Atalia, gente, ela vai reinar. Atalia vai reinar do ano 841 a 835. Atenção, ela reina 841 a 835. Tá bom? Vamos lá. Versículo 4 aqui, ó. Versículo 4, só para a gente entender. No 7º ano, Joiada convocou junto de si, no templo do Senhor, os centuriões dos Cários, né? Fez com eles um pacto, depois que prestaram o juramento do Senhor, mostrou-lhes o filho do rei. Ou seja, quem eram os Cários? Os Cários, ou Caritas, dependendo da sua Bíblia, às vezes está escrito Caritas. Eles eram mercenários da Ásia Menor, que formavam a guarda real. Isso era muito comum. No tempo de Davi, a guarda real era formada pelos cereteus. Lembra? Os cereteus eram uma guarda mercenária também que guardava Davi. Agora são os cários. Versículo 5. Eis o que há vez de fazer, ordenou-lhes ele. 1/3 dentre vós fará o serviço do sábado, montando guarda no palácio real. 1/3 guardará a porta de Sur. Só para entender aqui, ó. O serviço da guarda começava sempre no sábado. E foi esse o dia escolhido para que
Joás fosse proclamado rei. Então eles escolheram o sábado, que era um dia festivo, né, dia da troca da guarda, o dia que a guarda real começava o seu trabalho, e ali ele foi apresentado como rei. Versículo 10. Joiada deu-lhes as lanças e os escudos do rei Davi, que se encontrava no templo do Senhor. Que lança e escudo esse? Sabia que esse escudo e a lança foi aqueles que o Davi usou contra o rei, contra o Golias. Lembra? Davi menininho lá, ele usou um escudo e uma lança. Aliás, ele usou o escudo e a lança. Não é do Davi. Ele pegou a lança e o escudo do Golias, que simbolizava a força, o poder que Davi teve sobre Golias. Isso era guardado no templo. Isso era guardado no templo como sinal de força de Judá. Tá bom? Versículo 11. Os guardas postaram-se de mãos armadas ao longo do altar e do templo, desde a extremidade do sul até a extremidade do norte do templo, à volta do rei. Ao longo do altar, se você está lembrado, o altar está fora lá do Santo dos Santos, lá no templo. Então o que é? Os guardas formaram um semicírculo, né, protegendo o rei. Então o altar está aqui tem o mar de bronze, o Santo dos Santos está ali, o Santo dos Santos está ali, né, o templo está ali, né, o templo está ali, a morada, e eles formam um semicírculo protegendo o rei, tá bom? Versículo 14. E eis que um espetáculo se ofereceu aos seus olhos. Lá estava o rei de pé no estrado, segundo o costume, tendo ao seu lado os chefes e as trombetas, enquanto o povo se alegrava tocando as trombetas. Então ela rasgou suas vestes, gritando: traição, traição. Na verdade, o estrado era o lugar reservado ao rei. No templo, assim, o rei tinha o palácio real dele, né? Tinha o palácio real, o rei tinha o trono lá no palácio real. Mas no templo tinha um estrado que era reservado ao rei. Então, quando o rei vinha do palácio real ao templo, tinha um lugar reservado. Quando a Atalia olha o menino Joás no estrado que era reservado ao rei, ela fala: traição, traição, traição. Versículo 15. Mas o sacerdote Joiada ordenou aos centuriões que comandavam as tropas: levai-a para fora do templo, né, entre as vossas fileiras. Se alguém quiser segui-la, feriu com a espada, porque o pontífice proibira que a matasse no templo do Senhor. No templo, dentro do templo, não podia ter nenhuma morte, porque um cadáver podia manchar, contaminar o templo. Então manda matar ela fora. Tá bom? A morte, ela sempre contamina o lugar, na visão judaica daquela época, né? Versículo 16. Lançaram-lhe as mãos e, ao chegarem ao palácio real pelo caminho da entrada dos cavalos, mataram-na ali. Interessante lembrar, que caminho dos cavalos é esse? Que porta é essa? Você lembra que existe o templo aqui e logo ao lado está o palácio real, né? E existe uma porta do palácio real que comunicava com o templo. Então, quando o rei saía do palácio para ir ao templo, ele não dava a volta por fora. Era uma porta que comunicava com o templo. Então, eles pegaram a Atalia, tiraram do templo. Quando ela passou pela porta da porta que comunicava com o palácio real, lá no palácio real ela foi morta. Versículo 19, termina aqui. 19. Tomou consigo os centuriões, os caritas e os guardas e todo o povo, e levando o rei do templo do Senhor, entraram no palácio real pela porta das guardas, e Joás sentou-se no trono dos reis. Muito bem, sentar-se no trono caracteriza que ele tomou, então, o poder. Joás, então, agora será rei. Será rei. Tá bom? Vamos lá, gente. Queria lembrar você o seguinte, é importante você lembrar, Deus não quer essa mortandade, essas traições, nada disso. Mas Deus, que dá liberdade para o ser humano, ele vai mostrando o caminho e vai fazendo com que o homem possa descobrir a melhor forma e descobrir, né, pelos seus erros e pelos seus acertos, o caminho que leva a Deus. É claro que a gente fica assim,
meio falando, nossa, mas como que Deus permite? Ora, Deus dá liberdade para o homem fazer o que ele quiser. Né? Nós já passamos Deuteronômio fala, ó, eu estou colocando diante de você a vida e a morte, você tem que escolher a vida. Né? Escolher a vida. E é importante lembrar que o povo de Deus está se formando e tudo que acontece, tudo que nós estamos lendo, tudo que nós estamos aprofundando, tudo isso está em referência a Jesus. Por isso eu sempre insisto com vocês, gente, o reino de Judá vem seguindo a linhagem de Davi, porque a profecia diz que da linhagem de Davi vai sair o Salvador, o Messias. Por isso eu insisto com vocês que aqui no sul, no reino de Judá, a linhagem de Davi não seja interrompida. E o que aconteceu hoje? A linhagem de Davi foi restaurada para que a gente chegue lá na frente e Jesus possa vir. Né? Jesus vai restaurar tudo isso. Jesus vai restaurar o reino de Davi, mas não um reino que é deste mundo, um reino que realmente faz e dá sentido à nossa vida. Et crucem Domini, fugit partes adversae, vite teleo de tribiuda, radix Davidi. Aleluia.